Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Entrando aqui para mais uma live. Para quem me acompanha aí sabe que eu venho falando já há algum tempo sobre empreender na psicologia clínica e que é possível sim ganhar 10 mil ou mais por mês vivendo apenas do consultório com consultas particulares. Sim, é possível. E recentemente, na semana passada, eu fiz uma live aí, um webinário falando do tripé, né, dos 3 principais pontos aí da tríade do psicólogo de sucesso. E para quem não acompanhou, hoje nessa live eu quero falar um pouquinho mais, um resumo do que foi o evento e tirar dúvidas também. Se alguém ficou com alguma dúvida, eu tô aqui para ajudá-los, ok? Então, bora lá. Para quem não me conhece ainda, ou vem me acompanhando há pouco tempo, eu sou psicóloga clínica, iniciei já há alguns anos, mas a minha história com a psicologia clínica não foi tão fácil, eu tive que trilhar um caminho difícil. Não venho de família rica, não sou abastada, venho de família muito humilde e tive sim dificuldades. Por quê? Durante a minha vida, passei por diversas situações que me fizeram criar crenças a respeito de mim, do mundo, a respeito de dinheiro, e que isso me impedia de conseguir trilhar o meu caminho de sucesso na psicologia clínica. E quando eu falo da tríade do psicólogo de sucesso, o primeiro passo ali, o primeiro item principal é conseguir se posicionar de maneira adequada como psicólogo. Mas como fazer isso? Primeira coisa, onde começa, né, o tripé ali do psicólogo de sucesso? Cuidando do interior dele, quebrando as crenças limitantes e conseguindo se enxergar como um psicólogo clínico, se posicionar como um psicólogo de sucesso. Isso é super importante. E eu, como disse, tive que passar por esse caminho. Por muito tempo eu trabalhei em RH e sofri muito. Eu já era formada em psicologia, mas para mim eu não tinha ideia de onde começar, na minha cabeça eu não tinha capacidade para atender pessoas e não ia ter ninguém que ia querer passar comigo. Eu tive essas crenças e eu sofria demais quando eu trabalhava em RH. Cheguei a ter doenças psicossomáticas. Eu tive alopecia areata, eu tive fibromialgia. Por quê? Eu tinha muitas crenças. Eu não queria estar ali, mas eu ficava trabalhando ali para outras pessoas, sofrendo demais, me desgastando no RH, porque para mim eu não tinha capacidade de fazer outra coisa, ia ser muito difícil. E demorou muito para eu curar essas feridas internas e descobrir o caminho para iniciar na psicologia clínica. E como que eu faria isso, né? E eu sei que hoje em dia tem muitos psicólogos que passam pelo que eu passei. Não é fácil passar por tudo o que eu passei e depois conseguir se consolidar, né? Porque depois que você adoece, é difícil você sair do seu local ali e crescer novamente, tomar uma atitude, mas eu consegui fazer isso. E hoje eu estou aqui porque eu quero provar para outros psicólogos que vêm sofrendo como eu, que às vezes está formado aí há muito tempo, não trabalha na área, tem vontade de clinicar e não está fazendo, quero provar que é possível sim, e ter sucesso, ser um psicólogo de referência, ganhar mais de 10 mil reais na psicologia clínica. E é por isso que eu estou aqui para falar com vocês. E quando eu falo da tríade do psicólogo de sucesso, o primeiro passo, o primeiro tripé ali é o posicionamento. E primeiramente, quebrar crenças limitantes. Em segundo, saber se posicionar como psicólogo. Você precisa conseguir se enxergar como um psicólogo clínico. É muito importante, porque você precisa acreditar em você, na sua capacidade. Se você acredita em você, as outras pessoas também vão acreditar, porque você começa a se posicionar da maneira correta, se posicionar nos ambientes que você está inserido, seja na empresa que você trabalha, seja no seu grupo de amigos ou na sua própria casa. As pessoas precisam de opinião, como um profissional de psicologia, e às vezes você fica retraído, não fala, não tem nem a coragem de dar a sua opinião e esquece que estudou por 5 anos para conseguir isso.
E por isso que é importante que você trabalhe as suas crenças e comece um posicionamento diferente do que você já teve até hoje. Você começar a se posicionar como um psicólogo. E aí depois que a gente fala desse posicionamento, de você conseguir realmente mudar a sua posição, a forma como você se enxerga, para que os outros também te enxerguem de maneira diferente, a gente vai falar da captação de clientes. Muitos psicólogos me mandaram perguntas de: Aline, como eu faço para captar clientes? Eu não sei nem por onde começar. Né? Vai ter cliente que vai querer passar comigo, pagar o valor justo pela minha sessão? E sim, gente, essas pessoas existem. Vocês não têm ideia de como tem crescido a demanda por psicólogos no Brasil. Isso tem aumentado demais. E é importante ter bons profissionais que estejam ali abertos com agenda disponível para ajudar essas pessoas. Depois da pandemia, o número de procura por psicólogos só aumentou cada vez mais, principalmente por queixas de ansiedade, depressão. E a pandemia acabou? Acabou. Só que a demanda ainda ficou os prejuízos. E na nossa sociedade, que é uma correria tão grande, as empresas exigem demais das pessoas, é uma cobrança intensa, todo mundo tá ali na correria. A globalização faz com que as pessoas estejam sempre assim ligadas e elas não descansam, a mente sempre acelerada. E a sociedade tá adoecendo coletivamente. Não só nós, psicólogos, né, temos as nossas dificuldades, nós como seres humanos, nós também sofremos lá na pandemia lá atrás. E nós sabemos o quanto que isso trouxe de prejuízo para as nossas vidas hoje. E tem muitas outras pessoas que estão sofrendo dessa maneira e elas precisam de ajuda de profissional. Aqui na minha região, trabalho no interior de São Paulo. Para quem não sabe, eu trabalho em Jaguariúna. E tem uma demanda muito grande por profissionais de psicologia. E os profissionais já não têm mais agenda, é fila de espera. E as pessoas estão desesperadas, procurando por um profissional e esperando por uma vaga para ser atendido. Por isso que agora você tem uma oportunidade muito grande de começar a exercer a sua profissão. E muitas vezes as inseguranças não te deixam ver isso. É como se você ficasse assim, ó, cego, olhando só para frente, não olha para um lado, não olha para o outro, não vê as oportunidades que tem à sua frente. E aí quando a gente fala assim, poxa, Aline, tem muita gente aí procurando profissional de psicologia, só que eles não chegam até mim, como é que eu vou me posicionar? Por isso que é importante você saber se posicionar como? Saber usar as redes sociais ao seu favor, porque hoje em dia vocês têm, gente, muitas ferramentas gratuitas ao seu favor para se posicionar. Você pode usar aqui um Instagram, como eu estou aqui hoje falando com vocês, podem usar o WhatsApp, o TikTok, que é uma rede social que as pessoas estão usando muito hoje em dia, tantas redes sociais que elas usam gratuitamente, mas já começam a se posicionar como profissionais. E posso falar uma coisa? Quando você começa a usar as redes sociais e produzir um conteúdo que vai realmente entregar algo de valor para uma pessoa, isso já vai fazer com que ela gere uma conexão com você, porque você realmente ajudou ela. Por isso que é importante você se posicionar. Começa fazendo post, você não precisa necessariamente aparecer, igual eu tô fazendo aqui. Antes pra mim era muito difícil demais eu parar pra fazer uma live, fazer um vídeo. E eu comecei fazendo o quê? Me posicionando como psicóloga nas redes sociais. Coloquei lá, alineribolis.psicóloga, que é a minha rede. Mas eu não comecei colocando o meu rostinho lá. Não, fui lá fazer um post que gerava valor, ensinava sobre ansiedade, sobre crenças limitantes, autoconhecimento, enfim. Vários conteúdos ali, mas que as pessoas já começaram a me enxergar como uma psicóloga. E quando elas precisavam de ajuda, de quem que elas lembravam? De mim. Elas já me procuravam para saber como funcionava a sessão comigo, porque eu comecei a gerar conteúdo de valor nas redes sociais, às vezes no WhatsApp.
colocava lá no status um pequeno post, uma imagem que trazia algumas dicas, aquilo já fazia muita diferença na vida de muitas pessoas. E aí as pessoas começaram a me reconhecer como uma profissional qualificada, que tinha algo para oferecer para elas. E eu não precisei gastar nada para isso. É o que eu falei, existem muitas ferramentas gratuitas para você poder começar a iniciar, se posicionar e as pessoas te conhecerem, para você poder captar seus pacientes. E tem uma outra ferramenta que é importantíssima e que as pessoas normalmente não sabem, os profissionais de psicologia não usam, que é o Google Meu Negócio. Eu não sabia que existia no início o Google Meu Negócio. Só que hoje o Google é uma ferramenta que a gente utiliza tanto, né, gente? Se a gente tá procurando um profissional, seja um médico, seja qual for o profissional que a gente está procurando, ou serviço, a gente já vai direto no Google pesquisar. Mas a gente esquece que a gente também é profissional e que a gente pode se colocar lá no Google, usar uma ferramenta gratuita. E o legal é que quando você faz o Google Meu Negócio, você já vai estar aparecendo ali, vai ter o seu perfil e não necessariamente você precisa ter um endereço fixo do seu consultório. Você pode oferecer consultas online e já usar essa ferramenta. Automaticamente as pessoas vão te ver ali, vão te reconhecer. E o Google ainda vai te dar de graça uma outra ferramenta, a segunda ferramenta que é gratuita, a terceira, né? Que eu já tô falando aqui. Mas falando de Google mesmo, uma ferramenta excepcional é ter um site que você consegue. Você faz seu perfil lá no Google Meu Negócio, você já consegue ter um site que é super profissional e você consegue ter a sua visualização e você mesmo monta o seu site, não precisa pagar por isso. Então, às vezes, o profissional de psicologia ainda não começou, tá lá formado e fala: Aline, eu não tenho como, não sei como eu vou fazer para conseguir pacientes. Existem formas sim, você só precisa começar a tomar atitude. Tem ferramentas, muitas ferramentas gratuitas para você utilizar sim e que dão resultado, geram resultado. Então, se você consegue se posicionar de uma maneira diferente, fazer diferente do que todos os outros fazem, só começar realmente e deixar o medo de lado e todas as desculpas, você vai conseguir sim ser reconhecido e vai conseguir captar os seus pacientes. Eu falei aqui dessas ferramentas gratuitas, mas existem muitas outras formas de captar paciente e que você não precisa gastar dinheiro com isso. Como, por exemplo, você com certeza se trabalha em algum lugar, você conhece muitas pessoas, você está numa empresa, você tem uma rede de contatos. Se você tem filhos, tem escola que você conhece também, direção da escola. Ou tem os lugares que você normalmente vai, igreja, ambientes diferentes, você tem a sua rede de contatos. E se você se posicionar com essas pessoas, mostrar para eles que você é um profissional de psicologia, que tem algo para oferecer, essas pessoas também vão começar a te ver de forma diferente, vão começar a te indicar. Vocês vão te chamar para fazer uma palestra. E numa palestra que você faz, no início pode ser que não vai te render tanto financeiramente, só que é um marketing gratuito também, que você utiliza para as pessoas te conhecerem. Então existem formas sim de você ficar conhecido, se colocar, de conseguir captar os seus pacientes. É só você começar a atitude, começar a ter atitude. Repito isso novamente. Precisa começar a se posicionar, que as coisas vão começar a andar para você. E quando eu falo do tripé do psicólogo de sucesso, da tríade do psicólogo de sucesso, o segundo item que eu coloco lá, depois do posicionamento, é o que? Marketing inteligente. E marketing inteligente já começa aí, né, por essa primeira fase que eu falei para vocês, que é saber se divulgar, se colocar ali, as pessoas te verem. Só que quando você fala de atendimentos, o marketing, ele é o processo inteiro. E você precisa saber falar com o paciente quando ele chega para você. Porque não basta apenas eles te verem lá. Ai, viu você, viu sua rede social, tem conteúdo lá legal, tá agregando valor? Legal. Viu lá o seu site, viu você no Google Meu Negócio? Legal. Só que vai chegar um momento que ele vai mandar mensagem para você. E aí, o que você vai fazer?
quando esse paciente chegar te perguntando: oi, tudo bem? Gostaria de saber como funciona a sessão com você, eu gostaria muito de passar com você. E, gente, contar um segredo aqui para vocês. Onde os psicólogos mais erram de não conseguir captar os pacientes é no atendimento inicial. É muito importante que você saiba fazer um atendimento humanizado e que seja diferenciado, que você não faça a mesma coisa que os outros psicólogos fazem. Porque, normalmente, quando alguém entra em contato com um profissional da área de saúde, normalmente é uma secretária que atende e não é nada personificado. Normalmente eles entram em contato, eu gostaria de marcar com o doutor tal, fulano de tal. Ok, qual que é o valor da consulta? E aí a secretária já vai respondendo. E aí entra uma coisa que é super importante, o pulo do gato. Que é o quê? Ser diferenciado. Você mesmo, como tá no início, sendo no início ou não, você mesmo fazer os atendimentos iniciais dos seus pacientes. É super importante que você mesmo consiga atendê-los já inicialmente. E sabe o que é legal? Que você consegue personalizar isso. Começa chamando seu paciente pelo nome. Já começa por aí. E quando o paciente entra em contato, já direto, ele vai querer saber: qual que é o valor da consulta e para quando que tem data? Eles já falam consulta, já não falam nem sessão, né? Já é o costume. E aí, antes de responder qualquer coisa, é importante que você use do marketing inteligente. Mostre interesse por ele. Chame ele pelo nome. Olá, fulano, boa tarde. Tudo bem com você? Em que posso ajudá-lo? Me conta aqui, você já fez psicoterapia antes? Sabe como funciona? Como foi sua experiência? Qual o motivo que você está procurando hoje psicoterapia? Isso é super importante, porque ele não está nem acostumado com atendimento assim. Que seja mais humanizado. E quando você faz isso e mostra que ele está falando direto com você, você vai demonstrar interesse por ele. Poxa, você vai mostrar para ele como funciona e como você pode ajudá-lo. Isso é super importante. No decorrer da conversa, depois que ele fala, você fala para ele: poxa, entendi, não deve ser fácil. Vou utilizar aqui, eu vou ter ferramentas para te ajudar a lidar com essa situação. Você vai agregar valor ao seu trabalho. E aí você vai mostrar para ele assim: poxa, você não vai ter que pagar uma sessão para que você passe com um psicólogo apenas. Não, você vai pagar uma sessão para ter a resolução do seu problema. Isso é totalmente diferente. E aí você vai gerar valor para o seu serviço, vai agregar valor. Isso é super importante. Por quê? É assim que o paciente vai falar: poxa, esse psicólogo é diferenciado, olha só. Não, eu vou querer passar com ele, sim. E aí depois que você falar dessa forma, normalmente você já agregou valor ao seu trabalho. Ele não vai estar vendo o preço da sua sessão, que você vai cobrar um valor justo. Vai cobrar um valor justo, só que ele vai ver o valor agregado nisso. Ele não vai estar pagando para passar com você, mas sim para resolver o problema dele. E aí, ele vai sim querer agendar. Normalmente você não vai nem precisar perguntar para ele: e aí, quer agendar a sessão? Quando você faz um atendimento diferenciado e a pessoa percebe isso, que é diferente, ele automaticamente vai perguntar para você: poxa, como eu faço para agendar? Para quando que tem horário disponível? Porque você vai usar de ferramentas e do marketing inteligente, um atendimento mais humanizado, para que você consiga captar esses pacientes. E aí, quando eu falo de marketing inteligente, não tem só a parte do você captar, porque beleza, você já conseguiu se posicionar nas redes, de alguma forma esse paciente chegou para você, você conseguiu tratar ele bem, agendar uma sessão com ele, ele vai até a primeira sessão, só que depois da primeira sessão, será que ele vai querer continuar ou não? Por isso que é importante saber reter os pacientes também. É uma parte fundamental, além do captar, o saber reter esses pacientes. E uma coisa que a gente aprende na faculdade de psicologia é o quê? Que primeira sessão a gente faz o quê? Anamnese. Aí,
psicólogo, ele sai lá da faculdade, não sabe muito bem por onde começar, ele até consegue os primeiros pacientes, só que na primeira sessão ele acaba perdendo o paciente, porque ele vai de uma forma muito robotizada. O paciente, às vezes, não sabe nem o que é a psicoterapia, não sabe o que esperar, e o psicólogo, ele não sabe receber aquele paciente de uma maneira mais humanizada. E aí já vai lá para a anamnese rapidão e já começa a bombardear com aquelas perguntas padrões da anamnese. E o paciente, ele se sente numa sala do pronto-socorro, tá ali numa triagem, e já não sabe mais o que esperar. E isso não é legal, gente. Claro que a gente fazer a anamnese é super importante. Sim, é claro, faz parte do nosso trabalho. Mas o paciente, quando ele chega pra gente, ele tá com dores emocionais, ele tem problemas ali. E ele quer resolver aqueles problemas e ele precisa ser ouvido. Então, na primeira sessão, acolha o seu paciente. Faça de maneira diferente. Acolha o seu paciente. Segundo, normalmente os pacientes que vêm pra psicoterapia, eles já estão ansiosos e eles não sabem o que esperar. Então, explique também para o seu paciente como vai ser o processo, a abordagem que você trabalha, como funciona. Os profissionais normalmente não fazem isso, não explica para o paciente o que é abordagem, como que vai funcionar a psicoterapia. E é super importante que ele saiba também o processo que ele vai passar e qual vai ser o resultado lá no final, qual vai ser o prognóstico dele. É super importante. E se você faz isso na primeira sessão, você vai ganhar aquele paciente. De novo, você vai mostrar que você pode ajudá-lo, que tem esperança sim para ele. E é o que ele precisa ouvir naquele momento também, como que você vai ajudar ele. Por isso que é importante você saber também a maneira de falar com o seu paciente nas sessões iniciais. Saber falar também do contrato terapêutico, tudo isso na primeira sessão é importante, muito mais do que a própria triagem inicial, a própria anamnese em si. É você saber realmente criar um vínculo com o seu paciente, sendo humano, sendo psicólogo mesmo. Sair um pouco daquela coisa automática, robotizada que ensinaram na faculdade. Eles ensinam muitas coisas na faculdade, mas tem coisas que não ensinam e que faz com que a gente fique patinando na nossa prática clínica. Uma coisa que não se ensina na faculdade é o empreender. É o atendimento inicial, mas usando de marketing também, sendo humano, mas um marketing mais humanizado e inteligente para você conseguir não só captar, como reter os seus pacientes. Isso é uma coisa importantíssima. Então, pega essas dicas, se você é psicólogo, tá aqui me assistindo, já pega essas dicas e comece a aplicar no seu dia a dia. Você vai ver como que vai fazer toda a diferença, tanto na captação quanto na retenção dos seus pacientes. Então, eu falei aqui, ó, do pilar 1, posicionamento, falei do pilar 2, o marketing inteligente. E o pilar 3, da tríade do psicólogo de sucesso, para refrescar a memória de vocês, é o quê? O empreender com propósito. Se você estudou psicologia, provavelmente você tem um propósito aí de ajudar pessoas, de fazer diferente. E é importante que você saiba viver o seu propósito, mas que saiba também empreender, que é o que eu falei agora. A gente não aprende a empreender na prática clínica quando a gente está lá na faculdade. E é importantíssimo saber empreender, porque se você não sabe empreender, com certeza vai dar ruim. Você não vai conseguir continuar bem na sua prática clínica. Por quê? Empreender entra muitas coisas. Organização de agenda, organização financeira, a parte de burocracia, de documentos, tem tanta coisa que quando a gente pensa em ser um psicólogo clínico, a gente tem que pensar sobre e que a gente não aprende na faculdade. Por exemplo, se você não faz uma boa gestão da sua agenda, você como um psicólogo empreendedor, corre o risco de ter tanta bagunça, pode ser que seu paciente vai entrar em contato inicialmente e você não sabe nem para quando tem vaga, horário. E quando, gente, a gente marca mais de um paciente no mesmo horário, lá no início isso aconteceu comigo, aí chegam os 2 pacientes, por falta de gestão, porque não estava tendo controle de agenda certinho. Isso é super importante, ter essa organização. Porque imagina só, chega 2 pacientes no mesmo horário para você atender, e aí?
O que você vai fazer? Um você vai ter que dispensar, não vai ter como. Ou então o outro vai ter que ficar esperando. E se já tem um próximo, isso vai virar uma bola de neve. E isso só vai descredibilizar o seu trabalho. Saber fazer a parte da organização financeira. Entender quanto que você recebe por mês. Tem paciente que está atrasando? Qual é a data de pagamento desse paciente? Gente, tem psicólogo que fala que não dá certo, que consultório não dá dinheiro, mas ele tá ganhando dinheiro e não sabe fazer a gestão financeira. Entra dinheiro, sai dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro. E ele nem sabe o que ele recebeu, ele não sabe fazer a precificação, que é uma coisa básica que a gente precisa saber fazer do valor da nossa sessão. Por quê? O valor que a gente cobra na nossa sessão não é o valor real que a gente vai receber no final. Não é. Por exemplo, se eu cobro R$250 da minha sessão, eu não tô recebendo isso pela hora do meu trabalho. Não é assim que funciona. Porque a gente tem gastos. Eu pago aluguel da minha sala, lá do consultório. Eu tenho gastos com combustível, internet. Tem os impostos que eu pago hoje. Então, assim, são muitas coisas, muitas variáveis. E tem que colocar tudo isso em conta quando você vai precificar a sua sessão. Por isso que é importante ter uma planilha com tudo organizado, saber com o que você gasta, para você saber também quanto que você quer faturar lá na frente. Então tá, se você quer faturar 10 mil por mês, você quer ter, por exemplo, 20 pacientes no mês, quanto que você precisa faturar? Porque faturamento é diferente do seu lucro lá no final. Para você ter o lucro de 10 mil reais, quanto que você tem que faturar no mês? Então, o que você vai gastar e quanto que você tem que cobrar na sua sessão? Tudo isso tem que ser pensado. A gente não aprende isso na faculdade. E eu demorei muito para aprender isso. Foi, assim, sofrido para mim entender. Quando a primeira vez que eu cheguei lá para minha contadora, que ela perguntou quanto que você cobra no valor da sua sessão, era um valor tão baixo. E aí eu falei para ela, o valor X. Quanto que é o valor da sua hora? Aí eu falei, X dela. Não é isso. Você gasta muito. Vamos ver. No final das contas, gente, eu não lembro, mas eu acho que da sessão de R$150, o que saía pra mim mesmo no final era R$80. Era assim, uma margem muito baixa. E eu tava achando que eu tava recebendo 150 pela minha sessão. Por quê? Falta de gestão, não entendia, não sabia do empreender. E aí depois eu fui ver que eu tava pagando o imposto errado, e aí eu tive que pagar retroativo, era uma bagunça, porque eu não tava empreendendo, eu não estava fazendo da maneira correta. Por isso que é importante saber empreender. É importante você entender do seu faturamento, saber o que entra, o que sai, é super importante, é um pilar importantíssimo. Se você tem pacientes que às vezes vai pedir restituição do imposto de renda ou que vai pedir reembolso no convênio médico, você tem que saber fazer os relatórios específicos, tem que saber fazer um recibo também para esse paciente. É bom você ter um modelo de estudo para quando o paciente pedir, você já conseguir enviar. Pior coisa que tem é um paciente pedir um recibo e o psicólogo demorar um século para fazer, não tem organização. E às vezes esquece, isso só descredibiliza novamente o trabalho, porque o psicólogo não está sabendo empreender. Por isso é importante estudar sobre empreendedorismo e aprender a organizar o seu consultório. É muito importante. Não adianta querer achar que você ser um empreendedor na área clínica é você apenas ir lá e atender os seus pacientes. Não, envolve muita coisa por trás e você precisa aprender isso para você ser um psicólogo de sucesso, de referência. Precisa saber empreender? Sim. E como eu demorei muito para aprender isso, hoje eu sofri demais e eu vejo os meus colegas também sofrendo. Tem psicólogo aqui da minha cidade que eu encontro. Às vezes alguns se formaram junto comigo, outros um pouquinho depois, mas são meus conhecidos. E quando eu vou falar sobre a prática clínica, eles estão todos embananados. Não sabe por onde começar, não sabe nem empreender, nem fazer marketing, nem fazer nada disso. Por isso que o tripé do psicólogo de sucesso é importante, saber se posicionar, saber fazer o marketing inteligente e saber empreender também. E quando eu encontro minhas colegas, as amigas mesmo, gente, tenho amiga que estudou comigo no ensino médio, que depois formou em psicologia e tá sofrendo em RH. Eu sempre, gente, sempre incentivo
vai para psicologia clínica, mas faça da maneira correta que você consegue sim ter sucesso, faturar mais de 10 mil sim por mês. É super possível, só fazer da maneira correta. Existe um caminho certo para isso. E foi por isso, para quem assistiu o evento do webinário, do Vivendo de Consultório Empreendendo com Propósito, sabe que eu falei lá. Se você trilhar o caminho, é possível sim você conseguir os seus 10 mil ou mais por mês na clínica e existe o caminho certo. Eu demorei muitos anos para conseguir fazer isso, mas eu desenvolvi um método que encurta muito esse caminho, é um atalho para ajudar outros psicólogos a conseguirem empreender na psicologia clínica também e conseguir lidar com todos os obstáculos, porque é um desafio você empreender. Para quem é da área de humanas e vai lá e estuda muito, a gente estuda todas as abordagens, a gente estuda como atender um paciente, nós somos capacitados durante 5 anos e somos bons profissionais, mas a gente também precisa da outra parte, que é o empreender. E por isso eu criei um método psicólogo independente. Para quem não conhece ainda, é exatamente o caminho para você conseguir ser um psicólogo clínico de sucesso, faturar 10 mil ou mais por mês. E esse método, ele é interessante porque eu juntei tudo que eu estudei durante todos esses anos na minha prática, e foram vários cursos que eu fiz, gente, não foi pouca coisa, e juntei a minha experiência também, porque eu quebrei muito a cabeça no início. E, gente, quando eu achei que não ia dar certo, que eu vi que tinha que empreender na área clínica, eu já fui direto para atender convênio, e era pior ainda, porque eu ficava desapontada, porque eu ganhava R$18 por sessão, R$18 por sessão, era praticamente nada. Eu tinha que atender um mundo de gentes, toda demanda, não tinha como nichar. Às vezes chegava demanda que eu não estava nem preparado, eu não gostava de atender e tinha que atender porque vinha do convênio e eu precisava estar ali e não conseguia ter qualidade nos atendimentos porque era só meia hora. Então era super difícil ficar atendendo por convênio também. Eu saí do RH e depois fui para convênio e me ferrei mais ainda. Então até eu descobrir que tinha como empreender, sim, tinha como captar clientes qualificados e que estavam dispostos a pagar pelo trabalho que eu ofereço, a pagar pelo serviço, porque ia ter realmente diferença na vida deles, demorou muito, eu penei muito. Então eu juntei toda a minha experiência com todo o conhecimento que eu adquiri, que eu estudei, para formar, né, para conseguir fazer um método psicólogo independente e ajudar outros psicólogos também a lidar com isso. E o método psicólogo independente é um método diferenciado e que nessa primeira turma vai ter um acompanhamento, que eu vou estar ali ajudando passo a passo, acompanhando todo mundo que precisar, segurar na mão mesmo, porque eu quero ver esses psicólogos que entrarem na turma terem realmente sucesso, terem as vidas transformadas, as carreiras transformadas, conseguir se posicionar e ter uma transformação de vida também. E aí eu juntei até aqui, gente, algumas perguntinhas que me fizeram sobre o método. Porque o método psicólogo independente, como vai ser uma turma que vai ser muito mais fechada agora, eu não consigo acompanhar todo mundo, então as vagas são limitadíssimas, sim, para eu conseguir fazer o acompanhamento para ver o crescimento de todo mundo, pegar na mão mesmo e fazer o passo a passo. E a segunda coisa é que, como vai ser um acompanhamento diferenciado, não dá para a turma ficar aberta por um período tão extenso. Então, até quarta-feira ainda vão estar abertas as vagas para essa turma do método psicólogo independente. Mas são vagas limitadas e que tem também um período aí pra gente poder começar, né? Então só até quarta-feira para quem vai querer realmente entrar nessa primeira turma, que vai ser exclusiva, tem vários bônus. Para quem não viu ainda, só entrar no link que tá na bio, que tá lá todos os bônus, tudo certinho de como vai funcionar. Mas realmente é para ajudar psicólogos que querem ter uma transformação de vida. Se você é um psicólogo que, eu me formei e tô pensando em clinicar, mas não sei se é o que eu quero, e não tá disposto a colocar em prática o passo a passo que eu ensino no método, isso não é para você. Não é para psicólogo que não tá afim de ter uma mudança, de começar a fazer diferente de tudo que fez até hoje. Se você é essa pessoa que está na sua zona de conforto, nem adianta querer entrar num método que não vai ser assim.
Tem que estar junto mesmo. Eu quero psicólogos que estejam comprometidos e que queiram realmente uma mudança. Aí o pessoal me mandou algumas dúvidas aqui. Aline, eu ainda sou estudante de psicologia, tô no final do período, não me formei ainda. O programa vai me ajudar? Sim, vai ajudar, com certeza. Por quê? Ele é para você aprender a se posicionar como psicólogo. E se você ainda é estudante de psicologia, mas está para se formar, é bom que você já saiba antes o passo a passo do que fazer. E eu tenho certeza que da maneira que eu ensino lá no método, você já pode se formar e já ter a agenda já com fila de espera para você começar a sua prática clínica. Só questão de se regularizar mesmo, mas já vão ter pessoas querendo sim passar com você. Se você é estudante de psicologia e ainda não se formou, é possível já começar assim, se posicionar e já ir se preparando para quando estiver formado, já ter lista de espera e um monte de gente aí já querendo passar com você, como um profissional de referência. Ai, Aline, eu não atendo ainda, eu não tenho especialização, não fiz pós-graduação, como que eu vou ir para a prática clínica? Isso, gente, é uma coisa que não impede nenhum psicólogo de começar e de atender bem, porque se você é psicólogo, não começou ainda a atender porque não tem especialização, não fez pós ainda, pensa comigo, você estudou durante 5 anos. 5 anos para poder ter o seu CRP, para você poder atender. Então é importante que você já comece. Não fique aí limitado por isso, não. Ah, meu Deus, eu não fiz especialização. Não, vai atender sim. Porque tem tanta gente aí que se diz terapeuta e que estudou um final de semana, fez um cursinho às vezes de 1 dia, 2 dias no máximo, e tá ganhando dinheiro achando que já é um profissional super qualificado para atender pessoas. Não, gente. Pelo amor de Deus, você estudou por 5 anos, você está sim preparado para começar a atender como psicólogo clínico. E no método é importante que você saiba disso, que eu vou te ajudar a quebrar essas crenças aí, que tudo isso aí é crença que está te limitando e te deixa aí paralisado de não conseguir iniciar na prática clínica. Ai, mas Aline, eu ainda trabalho em RH, ou então eu sou concursado, ou estou atendendo convênio ainda. Como que eu vou conciliar atendimento particular com o meu outro trabalho? Gente, é super possível também. Tem como você fazer essa conciliação. Normalmente, os horários que o pessoal mais busca atendimento é depois do horário comercial. É quando quem está trabalhando já saiu realmente. Ah, você está no RH? O horário que você saiu é o horário que seu paciente vai sair também e ele vai procurar terapia nesse horário. No início vai ser mais puxado, sim, ter uma carga horária dupla, mas se você conseguir um paciente por dia, você vai trabalhar depois do seu expediente, 1 horinha a mais, você já vai ter 5 pacientes. Imagina se você cobra só o mínimo de R$250 pela sua sessão, valor justo, com 5 pacientes no mês. Cada paciente, se ele passar semanalmente com você, por um dia da sua semana, você já vai conseguir ter R$1.000 de cada paciente. São 5.000. Você vai conseguir ter faturamento atendendo um paciente por dia na clínica. Então, é super possível. E aí, você não vai precisar ficar tendo carga horária dupla, extensiva, por muito tempo. Se você fizer da maneira correta, se você saber se posicionar, captar, reter seus pacientes da maneira correta, com 5 pacientes que você tem, você vai conseguir, sim, sair do seu emprego atual, porque às vezes você não está ganhando nem isso, R$5.000, né? E aí você fatura, atendendo uma pessoa por semana, R$5.000 no mês, e aí você já consegue fazer a transição de carreira. Então, quem entra para fazer da maneira correta, com certeza tem transformação também, e não é só transformação da carreira em si, mas da vida financeira também, e consegue sim fazer a transição de carreira tranquilamente, não é impossível, gente. Claro que, igual eu falei no início, exige um pouquinho mais de esforço, mas depois, gente, é só alegria. Comigo foi assim, eu atendia depois do expediente também, trabalhava em RH, depois saía, ia trabalhar depois do expediente, e não durou 2 meses. Foi 1 mês, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava no RH, logo em seguida eu já só fiz 2 meses para cumprir 1 mês de aviso prévio, porque depois eu continuei. Aline, tô sem condições financeiras no momento. Gente, vale a pena investir no método? Porque se você não tem condições financeiras agora, pode ser que você pense, nossa, não vai dar pra mim e tal. Se você conseguir
um paciente para atender no mês já vai cobrir o valor da parcela que você tem que pagar com uma sessão só. E se você conseguir atender 2 pacientes que fechem com você, você capita, e esses pacientes retornam, rapidinho, gente, você vai ter o retorno aí e vai pagar já o valor do método inteiro. O pessoal tá entrando aí, boa noite, gente. E, bom, já estamos aqui no finalzinho, mas eu tô tirando algumas dúvidas aqui do pessoal. Aline, eu não tenho tempo para entrar no método psicólogo independente. Gente, eu pensei em tudo isso. Eu fiz aulas que são curtas para que você consiga acompanhar tudo. É super objetivo, mas que você consiga colocar em prática no seu dia a dia, tanto os estudos quanto os planos de ação. É possível sim, porque se você conseguir se organizar da maneira correta, é possível estudar sim e colocar em prática tudo que eu proponho ali no método, que é o caminho eficaz para você conseguir ter ganhos aí de 10 mil ou mais por mês no seu consultório. E se você pensa que você não é capaz de tudo isso, gente, o método, ele é um passo a passo, ele é um GPS para te guiar. E se eu tinha as crenças lá atrás que eu não era capaz e eu consegui chegar onde eu tô hoje, se eu tenho os resultados que eu tenho, qualquer pessoa consegue, porque eu não sou diferente de ninguém. Somos todos seres humanos. E se a gente consegue fazer o passo a passo, como eu falei, com dedicação, se você se esforçar, mudar de atitude, sair da sua zona de conforto, é possível sim você se colocar bem como um psicólogo clínico de sucesso no seu consultório particular. Seja com atendimentos presenciais, seja com atendimentos online, seja você um estudante de psicologia que ainda não se formou ou já está formado há muito tempo e não está atuando na área, ou está aí preso a RH ou atendimento de convênios. Gente, sério, eu passei por tudo isso, eu sei que não é fácil, eu sei o quanto exige da gente, quanto gera uma frustração, só que não é preciso que você fique vivendo assim pelo resto da sua vida, não. Existe uma maneira de mudar tudo isso. Existe uma forma sim de você viver o seu propósito, viver o sonho de ter o seu consultório particular, de viver da psicologia clínica. É só fazer da maneira correta. E essas ferramentas que eu falei aqui na live de hoje já vão te ajudar muito. Se você só colocar em prática o que eu falei aqui hoje, com certeza seus ganhos, se você já é psicólogo, já vão aumentar muito. Você vai conseguir capturar mais pacientes, reter mais pacientes. Só depende tudo da sua atitude. Mas é isso, gente. Então, assim, falei um pouquinho, resumi um pouquinho aí, dei algumas ferramentas e ideias para vocês utilizarem para a prática clínica de vocês. Eu tenho certeza que se vocês fizerem, começar a colocar em prática o que eu falei, vai ter transformação sim. Falei um pouquinho do método psicólogo independente, que estão abertas as inscrições com vagas limitadas. E o tempo também é limitado, só até quarta-feira para fazer a inscrição. Mas quem quiser entrar, eu vou ver vocês aí no método. E se vocês entrarem, gente, se prepare para a transformação. Porque eu vou acompanhar vocês, não só vou dar o passo a passo, mas vou pegar vocês pela mão. Vou pegar você pela mão e te guiar para conseguir trilhar o caminho para o sucesso. E em pouco tempo, daqui a um tempo, já tá faturando. Começar, sei lá, com 2, 5, 7, 10 mil ou mais por mês com atendimentos particulares. Porque isso se tornou uma missão de vida minha, se tornou também parte do meu propósito. Eu consigo atender alguns pacientes, sim, mas se eu tiver uma rede de psicólogos treinados por mim e que eu consiga ajudá-los a atender mais pessoas, o número de pessoas transformadas vai ser muito maior. Então, por isso que eu coloquei isso como um propósito de vida. É um projeto que está no meu coração e eu quero muito, não só ajudar a transformar a vida de pacientes, mas ajudar a transformar a vida de psicólogos. Psicólogos têm uma transformação de vida, que fiquem felizes com as suas carreiras, que consigam ter sucesso com a psicologia clínica e que transformem muitas vidas. E transformem as suas próprias vidas também, tendo tempo de qualidade, que consiga cuidar de si, tenha tempo para a família e que viva feliz, não só com as condições profissionais e pessoais, mas também com a parte financeira, que isso é importantíssimo também. Certo, gente? Eu quero agradecer todo mundo que assistiu aqui a live até esse horário, ficou comigo até agora, todos que estão aqui presentes.
Muito obrigada, Celo Oliveira, que tá aqui assistindo, Cel Oliver, né? Todo mundo que tá aqui também, ficou até o final. Boa noite para vocês, boa semana. E se vocês estiverem decididos a entrar no método, nós nos vemos lá durante essa semana. Beijos e até a próxima, gente!